tem problemas sérios no trabalho. O Senhor está dizendo, eu estou entrando contigo amanhã lá. E tudo vai melhorar. Ó Senhor, eu louvo a Ti. Obrigado por isso. Quantas pessoas precisam melhorar, Senhor, até os seus ânimos pessoais. E Jesus está fazendo isso hoje. O Senhor está dando ânimo a pessoas e matrimônios que estão cansados. O Senhor agora está dando esse amor. O Senhor está indo até o seu matrimônio. Está na frente. Obrigado, Senhor. Louvo e bendiga o teu santo nome. Obrigado, Senhor. Nessa mesma forma, assim que estamos, cheios da graça desse poder de Deus. A minha irmã vai falar. E eu quero que vocês acolham isso. Por favor. Pai de Jesus, boa tarde. Meu nome é Cristiane, eu faço parte da Paroquiação Francisco de Assis. Esse é meu esposo Kleber, ele vai ficar aqui me dando um apoio. Se eu engasgar, me ajuda. Bom, quando o Valdir pediu para eu falar, né, na verdade eu fui procurar ele, e depois que eu vi a minha irmã Thaís falando que a gente tinha que ter força e falar toda vez que a gente sentisse vontade, então eu falei, preciso falar, né? E assim, falar sobre tribulação, nós temos muitas tribulações que a gente passa, né? Mas hoje eu vou falar em uma que eu já passo, desde que eu nasci, né? Muita gente aqui já me conhece e também conhece meu pai. Eu sou filha do Djalma, né? Muito conhecido como Soró, né? Muita gente conhece ele como Soró, mas o nome dele é Djalma. Então, assim, desde que eu me conheço há 33 anos, desde que eu nasci, eu vejo ele, né, nessa luta de estar bem um tempo, outro tempo começa a beber, está bem um tempo, depois começa a beber. E quando, no período que ele bebia, ele sim, se transformava, era uma outra pessoa. Quem conhece, né, tem muitas pessoas aqui, amigas que conhecem, sabe que ele mudava de personalidade. E então, assim, graças a Deus, eu tenho uma mãe maravilhosa que me ensinou a amar muito meu pai e respeitar ele sempre. Ela sempre falou isso. Não importa o que ele faça, você tem que respeitar e amar. E estar sempre do lado dele, sempre que ele precisar. Então, assim, o ano passado, no sábado de carnaval, começou novamente, né, esse momento dele de beber e ficar naquela agitação, naquela gritaria, né, que muita gente via ele na feira gritando, né, fazendo bagunça na igreja, né, às vezes ele vinha nas missas que eu estava, ele sabia que eu sempre estava na missa, né, muitas vezes eu pedi muito perdão a Deus porque eu sentia vergonha, né, então assim, desde criança, né, as minhas amigas ali que estudaram comigo no Lorena sabem que ele ia na escola, gritava, né, fazia tudo, e eu me sentia envergonhada, né, por tudo isso. Então, assim, e nesse tempo todo, muita luta, né, para ele parar de beber. Então, assim, os momentos que ele começava a beber, a gente tentava internar ele. Então, foram muitas vezes que eu me lembro, desde criança, ele sendo internado, né, assim, agora depois de adulto eu ajudei também algumas vezes ele, né, na internação, a pagar a clínica, e aí a clínica não é só a clínica, aí eles pedem material de higiene, então, clínica paga assim, né? E o ano passado, no sábado de carnaval,
agitação toda, não tinha condições de que eu pagasse uma clínica para ele. E assim, como eu sou a filha mais velha, então toda a cobrança era para mim. Então eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que resolver. Eu ouvi até algumas pessoas falando para mim que eu não amava meu pai, se eu não fizesse alguma coisa por ele paga, e acontecesse alguma coisa eu seria culpada. Então assim, eu ouvi muita coisa de muitas pessoas muito próximas, mas naquele momento, naquele período eu não poderia pagar uma clínica para ele. E Deus sabe como estava meu coração e como estava a minha situação. Então eu fui buscar alguma coisa que eu pudesse fazer. Então, conversando com alguns amigos, me falaram da Casa do Povo de Deus. Então eu procurei a Casa do Povo de Deus e aí conversei com as irmãs lá e elas me falaram que aqui em Cubatão ele até poderia ficar, mas a porta ficaria aberta, então ele poderia sair quando ele quisesse. E conhecendo meu pai, já eu sabia que ele não iria ficar, né? E então elas me falaram de uma fazenda, de um sítio que o pessoal do Povo de Deus tem em Minas. É até bom a gente, porque às vezes a gente não sabe, tem pessoas na família e não sabe disso. Então, só que ele teria que querer e tinha que passar por todos os exames clínicos, todos os exames possíveis. Aí elas passaram a lista, só que ele tinha que querer ir. Então tá bom, eu conversei com ele, né, e ele naquela agitação e naquela confusão toda, ele falava que ia, e quando eu falava, então vamos lá conversar, e ele desconversava, me enrolava e acabava não indo. E foi assim, o ano passado a quaresma toda, assim, nessa luta, e ele falava que não ia em nenhum lugar forçado. Isso ficou muito forte para mim, porque todas as vezes que ele foi internado, ele sempre foi forçado. Tinha que vir o pronto-socorro, dar a injeção nele, aquela coisa toda como se fosse um bicho, né? Porque tem que pegar a força, dar a injeção, a pessoa vai se acalmando e leva a força. E ele falou isso para mim e isso ficou no meu coração. Ele pediu: filha, eu vou para onde você quiser, mas não me leve à força, porque você não sabe o que é que a gente passa lá. Então, às vezes, a gente escuta as pessoas falando: interna, faz isso, faz aquilo, né? Você tem que dar um jeito, só que a gente não vê o outro lado, né? Como que a pessoa vai sofrer. Então tá, aí resolvi, tinha que fazer os exames, né? Então tá bom, na minha cabeça eu já consegui levar ele lá para Minas. Ele tinha que fazer todos os exames e aí um dia eu resolvi marcar o médico para ele, porque o médico que tinha que pedir os exames, só que a gente tinha que, marquei o médico, a gente tinha que pegar ele para levar no médico. E como que a gente iria fazer isso? Né? Ele bêbado, caindo e tudo mais. Então eu, junto com a minha família, meu marido e meu esposo, fomos atrás dele em todos os bares de Cubatão que vocês possam imaginar. Eu procurei meu pai. Todos os bares. E não achei. E assim, a gente já estava indo para casa, já tinha procurado em todos os bares, não tinha achado. E é incrível, né? Às vezes está do nosso lado e a gente não enxerga. Na rua da minha casa tem um bar que é um restaurante também. E a gente já estava chegando em casa, faltava uma quadra aí. E eu falei: Kleber, para. Aí ele: mas por quê? Eu falei: para que meu pai está aí. E desci do carro e meu pai estava ali naquele bar, jogado no chão, parecendo um lixo, todo sujo, bêbado. E quando eu chamei ele nem me reconheceu, para vocês verem a situação que ele estava.
notícia de ninguém e levei ele para casa. Daquele jeito ele ficou meio assim, porque ele não queria ser internado à força, ele tentou, né, fugir lá de casa, mas a gente conseguiu segurar ele lá. E pegamos ele, demos o banho, a sopa, né, a sopa já estava preparada lá em casa, ele dormiu, tá, no colchãozinho que eu tinha preparado lá para ele. E no dia seguinte eu tive que levar ele no hospital. E ele, né, não sei se fiquem imaginando, que assim, ele tinha acabado de sair do bar, né, passou a noite, já estava com o álcool todo lá. E foi aquela gritaria no hospital, né, aquela coisa toda, mais um pouquinho de vergonha. E assim, mas eu sempre pedindo forças a Deus, porque eu tinha certeza que tudo ia dar certo, mesmo sem enxergar uma luz, eu tinha certeza que tudo ia dar certo. Então, ele passou no médico, o médico pediu todos os exames, ele fez todos os exames, e sempre eu levando ele, né, para fazer exame, todos os exames que podiam pedir para ele, porque só assim que podiam admitir ele lá na clínica em Minas. E assim foi, né? Pegamos o resultado do exame, né? Tudo bem. E aí eu pensei assim, como que eu vou conseguir um tempo para ele ficar sem beber e eu conseguir que ele queira ir para essa clínica, para esse sítio. Então, como estava chegando a semana da Semana Santa, nós tivemos a ideia de levar ele para Canção Nova. Então, para mim, ele ia com a gente para Canção Nova, ia ficar lá uma semana sem beber e ia resolver, né, assim, uma mágica, de repente, querer ir para a clínica. Só que nunca é do jeito que a gente pensa, né? Muito melhor. Deus faz a coisa muito melhor. Então, na terça-feira santa, a gente pegou ele no bar. Ele já sabia que ia para a Canção Nova, porque alguns amigos já tinham falado sobre a Canção Nova, e ele estava empolgado, querendo saber o que era, o que é essa Canção Nova, vamos lá ver o que é. Então pegamos ele na terça, na quarta fomos para a Canção Nova, ficamos quarta, quinta, sábado de Aleluia. Sim, quando chegamos na pousada, graças a Deus, a nossa pousada, do lado tinha um bar. E assim, eu falei, meu Deus, tinha que ser do lado de um bar, porque quando a gente, né, pede, assim, pesquisa, a gente não sabe como é. Então, do lado de bar. Então, o Cléber o tempo inteiro com ele. Então, ele levantava, o Cléber já ia atrás, na época a gente, né, ficava com medo dele beber e chegar lá, ficar gritando. E as pessoas achavam que eu era louca. Porque falavam, você é maluca, vai levar ele para Canção Nova, ele vai ficar gritando, vai te fazer passar vergonha. Ele não vai ficar com coisa nenhuma, tem mais é que levar para uma clínica mesmo, que lá vão dar remédio e tal. E ele ficou. Então, quando nós chegamos na quarta-feira, na Semana Santa, teve o encontro, né, Nossa Senhora das Dores com Jesus. Ele participou desse momento. A missa com o Padre Roger, e ele achou super legal, e quis conhecer o padre, conversou e tal. E ficou, né, esses dias, quarta, quinta, sexta, sábado de Aleluia, e a gente voltou no domingo da Páscoa, na ressurreição, né? E quando a gente pensa assim, nossa, mas que coisa, essa semana Santa para ele se recuperar e tal, não é para ele, não era só para ele, era para a gente também, né? Porque quando a gente está rezando por alguém, perdoando, né, tudo que a pessoa fez, amando a pessoa, então a graça está vindo para a gente em primeiro lugar, para depois ir para a pessoa. Então a ressurreição também estava com a gente. E eu achava que ele ia voltar e ia querer ir para a clínica. Mas as coisas não são do nosso jeito. E desde então, desde a Páscoa do ano passado, esse ano, dia 20 de abril, fez 1 ano que ele está sem bebê, se tornou sócio da Canção Nova. A revistinha chega e ele evangeliza as pessoas que estão na casa dele, né, minhas tias, as pessoas que chegam e veem a revistinha, o que é, né? E lá na missa do
sábado de aleluia, convidaram ele para participar do ofertório. E o padre Roger, quando conversou com ele, falou assim, aqui são só poucos momentos que você está vivendo. Quando você chegar na sua cidade, procura o seu padre, se confessa, participa. Você foi convidado para participar aqui, mas participa também na sua paróquia. E assim aconteceu. Ele veio, procurou o padre Antônio, se confessou, né? Veio na medida do possível, ele veio na missa, já veio no grupo e está trabalhando na feira, né? Muitas pessoas falam, não estou vendo mais seu pai. Aí eu falo, que bom que você não está vendo ele por aí, porque agora ele está bem, né? E assim, algumas pessoas ainda falam, mas será que é para sempre? Isso só Deus é quem sabe, mas o que eu sei é que naquele momento Deus agiu, curou, e ele está bem. Então isso que eu queria passar para vocês, que mesmo na tribulação, né, para vocês acreditarem, e que Deus faz muito mais do que a gente imagina. Ele não precisou ir para clínica nenhuma, e está bem, está trabalhando, e acreditem sempre em Deus. Obrigada. Djalma desde quando era menino. Toda essa história que ela contou, ela não tinha nem nascido, eu já conheci o Djalma. Né? E ela falava do Djalma, gente, é impressionante assim, porque hoje eu vejo o Djalma, e onde ele veio, ele me abraça na igreja, onde ele veio, ele me abraça na igreja. Sempre foi assim, mesmo louco, não louco, sabe? Mas hoje eu vejo Jesus na vida de Djalma. E olha, o Djalma mudou a vida. E ele era um louco, como ela mesma usou a expressão. Se o Djalma que era louco mudou a vida, por que você, não quer mudar a sua? Por que você acha que você não pode mudar a sua? Se preciso for, vire louco, mas fique louco por Jesus. Se enlouqueça por ele. Porque quer uma oportunidade como essa para poder mudar, talvez você nem encontre outra. Tem alguns pecados para serem dados. E é importante assim nós percebermos o seguinte, quando rezávamos, logo no comecinho, tinha uma canção, e eu acho que o GG até falava isso, de nós falar com Deus. Meus irmãos, Deus nos dá essa oportunidade de nós falar com Ele. É até audacioso da nossa parte a gente falar com Deus. E nós temos essa oportunidade, nós podemos falar com Deus. Falar com Deus através da oração. Sermos de novo amigos de Deus. Porque quando a gente perde a amizade com um amigo, às vezes você passa 5, 6 anos sem ver um amigo, Paulo. Poxa, quanto tempo que eu não via você, aí vem conta um monte de história. Nós não podemos perder a nossa amizade com Deus. Nós precisamos cultivar essa amizade. Deus nos deu a graça de nós falar com Ele. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Eu posso falar com Deus. Que audácia da minha parte, não é verdade? Eu posso falar com Deus. E mais interessante, Deus me escuta e atende. Como fez, o Valdir falava muito bem, naquele barco, toda aquela confusão, mas Deus estava ali. Na nossa vida, por isso que não é diferente não, meu irmão, de tudo que você trouxe, mas Deus está conosco. Apesar da tempestade, da dificuldade, Deus está conosco. E Ele nos dá essa oportunidade, como fez a irmãzinha e o irmão, tanto o sofrimento, né? É o que diz forte na tribulação. Deus estava com você como está agora. Sempre esteve em todo o tempo. Achei muito bonito quando você falou que mesmo na dor do seu pai, você não se envergonhava dele. Você ia até lá. Deus estava aí, como Deus está conosco. Meus irmãos, o que fazemos aqui no grupo não é brincadeira,
verdade, Deus está conosco. E o meu intuito aqui é dar os recados, então vamos para os recados, né, Valdir? Senão o tempo já está estourando aqui, o pessoalzinho vem. Bom, gente, no mês de outubro nós vamos ter a festa do nosso padroeiro São Francisco de Assis. E daí, o que vai acontecer lá? Igual tem um bolo. Esse bolo vai ser de 41 metros, né, Valdir? E o grupo, aumentou, né? E o grupo ficou incumbido de poder ajudar com as formas de bolo. E aí tem um valor para o nosso grupo. Então o que a gente quer pedir para vocês? Para que vocês nos ajudem financeiramente. Como vai? Dando 50 reais? Não, é muito. Você pode ajudar dando R$1, R$2, porque o valor total ficou quanto? Pode falar? Para o nosso grupo ficou 375. Eu sei que tem pessoas aí que podem se embolsar e dar, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês nos ajudem participando, porque aí fica bonito. Vocês estão entendendo? Então, a semana que vem, quem puder trazer R$1, R$2, R$5, por favor, nos ajude. Ou hoje mesmo, né? Quem estiver aí, por favor, nos ajude. Né? Vocês entenderam esse recadinho? Sim ou não? Sim. Então tá bom, vai estar ficando bom na comunicação. Bom, dia 1 e 2 de setembro vai haver um encontro lá no Vale Verde. Vai haver um encontro no Vale Verde. Começa no sábado, a partir das 14 horas. E vai ter almoço no local. Dia 11 de agosto vai haver um cine católico. O negócio tá chique aqui, viu? Qual é o título do filme, Wagner? A Cruz e o Punhal. O Ivan conhece. Eu não ouvi esse filme, Ivan. A Cruz e o Punhal. Né? Vai haver esse filme. Então vai haver esse filme aqui também. Por valor, você falou aqui, R$2. Isso, R$2. Tá bom? É para ajudar também nos bancos. Todas as terças-feiras está acontecendo o quê? A Escola da Fé. Então, as pessoas que estão aqui e terça-feira não estão fazendo nada, por favor, venha rezar conosco. Toda terça-feira tem a Escola da Fé, onde nós podemos crescer. E me parece que nós estamos trabalhando agora falando sobre grupo de oração. Então, as pessoas que puderem vir às terças-feiras, nós estaremos aqui. Amém? Agora tem uma outra coisinha. Tem alguém aqui que está fazendo aniversário?